Hoje o nosso objetivo aqui é falar sobre os 11 comportamentos de consumo, falar bastante sobre essa questão de como que a gente consegue analisar informações para analisar comportamento de clientes e isso então gerar uma venda maior, um ticket maior, uma fidelização maior do cliente, né? Então eu vou trabalhar os pontos aqui, vou alinhar alguns pontos com vocês. Vou botar aqui. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cássio Ramos, eu sou o diretor comercial e fundador da Lemon. A gente trabalha na Lemon já há 5 anos, eu venho da área de consultoria, né? Trabalho especificamente na área de gestão estratégica e processos e sempre me envolvi na parte de dados, clientes, de consumo. Eu sou professor do MBA aqui da FSG, da cadeira de comportamento de consumo. Então, a gente sempre acabou mexendo muito e tratando muito com essa questão de cliente, de análise de consumo, só que parece que isso agora tomou uma grande proporção, né? As pessoas estão falando muito disso, porque tem trazido resultados muito interessantes para as empresas que estão querendo saber um pouco mais sobre essa gestão, sobre como é que funciona e como é que eu posso explorar mais a questão do consumidor para ter mais resultado no meu negócio. A Lemon Go é uma startup, então, de melhor desempenho comercial. Qual é o nosso grande foco? É usar a inteligência artificial de uma maneira que a gente possa capturar informações dentro do negócio de vocês e converter isso em vendas. Então, esse é o nosso grande negócio. É chegar nas empresas, analisar toda a tua base de dados de vendas de cliente, perfil de cliente, comportamento de cliente e gerar ações que você possa melhorar o comportamento de vendas, tá? Eu vou falar um pouquinho, então, principalmente dessa questão o cliente não compra mais um produto, né? Ele compra uma experiência. A gente viu agora recentemente na NRF lá nos Estados Unidos, que é a maior feira de varejo do mundo, o pessoal falando duas coisas importantes, né? Que o cliente quer ser único e o cliente quer ser tratado de forma mais humanizada. Então, o pessoal veio de lá agora da feira com um monte de novidade, falando, olha, o cliente quer ser tratado de forma mais humanizada, o cliente quer ser tratado de uma forma única, né? E todo mundo trouxe isso como uma grande novidade, mas eu, sinceramente, eu não entendo qual é a grande novidade nisso, porque a gente fala isso há 10 anos, né? Todo cliente quer ser tratado como único. O que acontece é que houve uma barreira quando a gente começou a mexer muito com tecnologia, que as empresas começaram a tratar os clientes como massa. Então, eu falava com 1.000 pessoas, 2.000, 3.000 pessoas. E aí, realmente, o tratamento desse cliente acaba perdendo muito, né? Porque tu fala, é aquele robô te atendendo, falando, não sabe quem tu é, qual é o teu problema, e para piorar ainda, os canais de comunicação com as empresas eram difíceis, né? Eles dificultavam o acesso. É aquele, se você quer uma reclamação, diz que 2, se você quer, não sei o que, diz que 3. E isso começou a gerar uma desumanização do atendimento. A gente começou a ficar longe do atendimento e agora o cliente está dizendo assim, cara, eu quero atendimento de volta. Eu quero voltar a ser atendido por uma pessoa, eu quero que os caras saibam quem eu sou, que é uma coisa que a gente sempre prezou por isso, né? Então, os varejos, a indústria, o B2B, sempre prezou por isso. E agora a gente está retomando. Então, o pessoal está falando que é uma grande novidade aí da humanização do atendimento e tal. Eu, particularmente, acho que não tem nada de novidade. Para mim, isso sempre foi a premissa máxima de uma empresa, de você tratar do cliente como único, né? Que seja uma empresa B2C, que trata com o cliente lá na ponta, com um cliente B2B. Tu fala com o comprador, tu não fala com o CNPJ. Então, se tu vende para outras empresas, tu vende para alguém. Você vende para a empresa X, mas alguém está te recebendo lá do outro lado, que tem interesses em comum, que tem desejos e outras coisas. Então, eu falo com ele lá. Então, eu preciso humanizar esse atendimento também. Aí tem a questão da segmentação, né? Todo mundo começa a segmentar. Pô, eu quero segmentar para vender mais. É isso que todo mundo fala. Eu preciso segmentar meus clientes, entender ele, entender como é que ele é, ter o segmento certinho para conseguir vender, para ter mais inteligência. Como é que eu faço isso, né? E aí o pessoal começa sempre a se perguntar, como que eu faço? Vale a pena fazer isso? Vale a pena eu segmentar? Vale a pena eu começar a tratar, botar uma pessoa dedicada para olhar os dados de venda, os dados do meu negócio? Será que vale a pena, pessoal? Essa é uma pergunta que a gente se faz, porque não é uma coisa fácil.
Você vai ter que baixar um Excel, entrar dentro do teu sistema, investir em sistemas para buscar essa informação. Mas será que o retorno é bom? Só para vocês terem uma ideia, tem uma pesquisa da Commerce Next dos Estados Unidos, que eles fizeram uma avaliação lá com 30 mil varejos, e os caras falaram o seguinte, que o aumento de custo de aquisição de cliente é o maior risco para o varejo esse ano. Então, o custo de buscar clientes novos é o maior risco, porque está extremamente caro e extremamente difícil. Então, o que acontece? Você tem um custo para puxar lá 1.000 clientes para conseguir vender para 10. E quanto custa isso, né? Então, aí muitas empresas nos procuram dizendo o seguinte, eu preciso levantar 5.000 leads, eu preciso levantar 10.000 leads. Tá, legal. E quantos clientes tu tem na tua base que tu não fala mais com ele, que parou de comprar, que não é mais seu cliente, ou que é um cliente antigo e está parando de comprar aos pouquinhos? O custo, tá, para te tratar um cliente da tua base e conseguir vender para ele é 5 vezes menor do que o custo de aquisição de um cliente novo. Então, o custo de adquirir clientes é caro e o custo de manter o teu cliente é barato. Mas parece que a gente tem uma procura incessante por novos clientes. Claro que é importante, né? Ninguém está dizendo que não. Só que eu já tenho uma base legal, eu vou tratar essa base. E quando isso chegar no limite, aí sim, aí eu vou procurar outros clientes. E aí vem a questão do movimento, né? Porque quando a gente fala de varejo, ou para quem vende muito, a questão é, quanto mais gente tiver dentro do meu negócio, melhor meu negócio está indo. Só que movimento não significa crescimento. Então, essa visão é muito importante porque não significa que eu vou estar cheio, de gente na minha loja, que eu estou indo bem. Eu preciso ter público qualificado. É gente que se identificou com a minha marca, que veio. Quantos varejistas nos falam e reclamam de promoção? Reclamam que as promoções não funcionam, que só traz cliente infiel e tal. A promoção tem um propósito específico, né? Então a gente precisa entender qual é esse propósito para utilizar ela no momento correto. Quando a gente fala em segmentar o cliente por comportamento, é conhecer o cliente para poder fazer a melhor proposta. Como que eu conheço o cliente para saber qual é o melhor cliente e fazer a melhor proposta no momento certo? Porque quando eu falo com o cliente de uma forma clara, vou lá e falo diretamente com ele, o que isso acontece? Você cria uma empatia muito forte, ele entende que você está preocupado com ele, né, com o segmento dele, que você entendeu ele e você quer ouvir ele. E aí você passa de ser mais uma empresa que ele está comprando para ser a empresa que ele vai comprar. E isso muda tudo na relação com o cliente. E esse ponto é extremamente importante. Então, por que a gente está falando... Mas tem muita gente que fala assim, por que a gente está falando de segmentação agora, Cássio? Por que agora isso veio? Comportamento, entender comportamento de cliente. Por que isso surgiu agora e está surgindo agora? Por 2 motivos muito importantes. O primeiro deles é que o cliente quer. Então, a gente ouve cada vez mais esse negócio do cliente ser único, só que a gente tem a dúvida, como é que faz isso? Como que a gente faz isso, né? E tem um outro componente, que é o componente mais importante que a gente está tendo agora e que a gente nunca teve na história, que são dados. Pela primeira vez na história, nós temos dados organizados dentro de sistemas e computadores. E a gente consegue tratar esses dados para gerar informações, para transformar isso em insights comerciais. Pela primeira vez na história. Porque se tu olhar 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, tu tinha tudo no papel. Tu não tinha dado estruturado dentro da tua empresa. E o fato de não ter dados estruturados dificultava de forma absurda a gente conseguir ter algum resultado, a gente conseguir analisar alguma coisa. Se levava muito tempo, o custo era muito alto. Aí quando tu vai medir se vale a pena, tu começa a olhar que talvez não vale a pena. Hoje não. Hoje nós temos poder computacional e a gente tem informação. Então, nós temos o cliente querendo e nós temos a informação lá dentro de casa, dentro dos nossos sistemas, né? Aí o pessoal diz assim, é difícil arrancá-la de dentro, né? Eu sei, mas a gente tem lá essa informação.
Então, qual é que é o primeiro passo para nós começar a trabalhar comportamento dentro do negócio? Primeiro passo, passo 1, identificar quais são as informações importantes para mim entender segmentação. Quais são as informações importantes? Então, eu preciso entender os hábitos de consumo do meu cliente. O que é relevante para isso? Então, esse é um ponto extremamente importante. E aí, quando eu falo isso, eu tiro toda aquela informação que não é relevante. Então, a gente está num momento muito interessante quando a gente fala de dados, porque a gente tem uma LGPD, uma Lei Geral de Proteção de Dados, dizendo, cara, pede para o teu cliente que tu quer e vê se ele quer te liberar essa informação. E aí tu usa ela para aquilo que é importante, que tu disse para ele que tu iria usar, né? E o que isso acontece, né? A gente fica num beco complicado, sem saída de o que eu peço, o que eu não peço, dá para fazer, não dá para fazer, mas eu pedi uma promoção, será que eu posso oferecer outra coisa? Então a gente está é muito melindrosa a situação de informação. Então vamos perguntar para o cliente aquilo que importa, para não fazer 1 milhão de questionamentos para o cliente, levantar um monte de informação desse cara que eu não vou usar. Então, assim, o que eu preciso saber? Então, quais são as informações importantes? E onde elas estão? Ah, mas eu não tenho tudo no meu sistema. Pessoal, isso é normal. A gente não tem tudo no sistema. É difícil. São raras as empresas organizadas a ponto de ter todas as informações do cliente no sistema, da vida dele, do processo de venda dele. Então, o que a gente precisa é encontrar outras formas de armazenar o que é importante para nós. Então, se eu sei qual é a informação que eu preciso e onde ela vai estar, aí eu já tenho o primeiro passo dado. Quais são as informações importantes, o que eu preciso e onde ela vai estar. Depois disso, aí a gente começa a cuidar para não se atropelar com o excesso de informação. Porque hoje a gente tem muita informação inútil, né? E é muito engraçado, porque quando eu falo em segmentação, para os meus alunos principalmente, do MBA, o pessoal fala o seguinte, sim, segmentação, professor, sexo, se o cara é casado, se é homem, se é mulher, qual é a idade, né? Não, isso é perfil. E vou dizer para vocês, em varejo, isso não significa muita coisa. Se tu pegar uma empresa B2B, tu vai olhar lá, ramo de trabalho dele, localização da empresa, porte, número de funcionários, diz um pouquinho, mas não diz muita coisa. Porque eu posso ter uma empresa numa região com um número de funcionários iguais a outra, numa mesma região com a outra, no mesmo segmento, e que tem comportamento de compras distintos, totalmente distintos. Então, a mesma coisa eu posso olhar no B2B para entender se existe essa distinção, como eu posso olhar no B2C, lá no cliente, que eu vou ter um cara lá, 45 anos, homem que mora em Porto Alegre, no bairro tal, casado, com filho, e que tem comportamentos completamente distintos. Então, isso não me conta mais muita coisa. Isso não é mais o início, né? Isso é o que a gente chama de o jeito preguiçoso de segmentar, né? Então, a gente precisa dar um pulo além disso, né? Passar dessa questão do perfil e ir para alguns outros pontos. Mas qual é que são esses outros pontos? Então, a gente divide em 3 momentos a coleta de dados, tá? Então, eu estou com os dados, eu tenho 3 tipos de dados diferentes que ajudam a analisar o comportamento do cliente, tá? Primeiro tipo de dado, perfil. Então, aí sim, cadastro, nome, sexo, região, idade, filho, não tem filho. Então, eu vou ter o dado de perfil. Legal. Segundo é a frequência, a compra. Então, como é que é a compra dele, qual é o ticket dele, qual é o produto que ele leva, com que frequência, com que volume. Aí eu começo a ver como é que é o comportamento de compra dele. Então, o comportamento de compra desse cara é como? É muito diferente? É normal? Como que é esse comportamento de compra? Segundo ponto, eu vou ter, então, os eventos externos. O que impacta na minha venda? Quais são os fatores que impactam na minha venda?
Então, eu tenho diversos fatores, né? Eu tenho o clima, então, se é frio, se é quente, pode mudar o meu comportamento, tanto de compra no varejo quanto de indústria. Então, uma indústria de sorvetes vende muito mais no verão e menos no inverno. Então, eu preciso ter um mix diferente de produtos no inverno e no verão. É diferente, por exemplo, dias de chuva. No varejo, dia de chuva é diferente para cada tipo de negócio. Eu tenho a questão do dólar, eu tenho combustível, eu tenho N fatores, cenário político atual, que impactam no jeito do meu cliente comprar. Mas vocês já chegaram a fazer um cruzamento e entender, por exemplo, qual é o impacto do dólar se o teu produto não tem impacto direto no dólar, mas o dólar impacta no que quando sobe e desce lá no teu consumidor? Porque mesmo que o teu produto não tenha impacto direto no dólar, o dólar impacta no combustível, na cesta básica e várias outras coisas que aumenta o custo do teu consumidor em outros produtos que talvez concorram indiretamente contigo. Então, se aumentou o supermercado do teu cliente, ele talvez vá comprar eletrônicos menos, roupas menos, né? Então, isso é muito importante de se analisar. Então, por isso que fatores externos são tão importantes para essa análise. É uma pena não ter o chat, pessoal, né, para poder estar conversando aqui, mas hoje todos os problemas técnicos deram 5 minutos antes de nós iniciarmos. Então, quando a gente une esses 3 pontos, perfil, comportamento de compra e eventos externos, eu começo a desenhar comportamentos do meu consumidor e dividir ele em públicos que têm interesses em comum. Então, eu começo a analisar, por exemplo, mulheres que têm um ticket médio de R$600, mas que compram esporadicamente a marca X numa janela aí de cada 45 dias. Opa, comecei a analisar e estou vendo que eu tenho aqui um perfil. Eu tenho um comportamento que pode me gerar um subsídio para uma promoção específica para esse público. Quantas pessoas eu tenho na minha base? Eu tenho 6.000 pessoas nesse comportamento. Opa, é diferente. Clientes que compram produtos em promoção quando a promoção é feita na última semana do mês. Esse é um outro perfil de um cliente que tem muitos tickets e dentro dos tickets dele eu tenho muitas compras em promoção. Então esse é um ponto bem interessante, né? Que a gente pode gerar um público específico para isso. Então, quando uma campanha é bem feita, com um público bem definido, existem pesquisas que dizem que você consegue aumentar em 20%, 20 vezes a aceitação do cliente para conversão. Então, tu melhora o teu resultado de uma campanha dessa em 20 vezes. Assim como a taxa de rejeição cai muito. E eu brigo muito com nossos clientes de varejo, brigo do jeito bom de falar, que quando a gente tem, principalmente quem lida com o público B2C, ele quer muito vender tudo para todos, né? E aí tu faz uma campanha que vai para todo mundo. Só que qual é o problema disso? O problema é que o Cássio foi lá na loja tal e comprei um vestido para minha esposa de presente. E agora, todo mês, eu recebo uma promoção de vestidos. Isso me chateia. Eu vou bloquear o WhatsApp dele e posso, se eu ainda for muito chato, fazer uma denúncia. Por quê? Porque, cara, eu fui comprar um presente de um vestido. Pô, eu sou homem. Por que eu vou estar recebendo um vestido? Não faz sentido com o meu perfil. Então, eu começo a chatear um cliente, um potencial cliente, com uma mensagem que não diz respeito a ele. Então, eu preciso entender quem é que é o cara que tem comportamento de presente na minha loja. Então, pô, eu sei que o Cássio vai na minha loja 3 vezes por ano. Aniversário, Dia das Mães e Dia da Mulher. Então, pô, quando estiver chegando essas datas, eu tenho um público masculino que tem um comportamento de presente com um ticket X que compra até 3 ou 4 dias antes dessa data. E o público masculino, falando de mim, inclusive, tem dificuldades em escolher presente. Então, se tu sabe lá que o Cássio há 3 anos compra presente contigo, tu sabe se
a esposa teve rejeição ou não aos produtos, se teve troca ou não. Com isso, tu consegue fazer indicações para o caso. Porque que coisa melhor que o cara receber lá, tá chegando o Dia das Mães, recomendo você comprar essa bolsa, esse sapato, porque tu sabe o que eu levei e não teve troca, então é um produto que aderiu bem, ou teve troca, mas foi por número, etc. Então, esse comportamento torna o cara único. Isso que é muito legal. Mas aí nós vamos falar agora dos 11 comportamentos, né? Eu falei para vocês aqui como que a gente chega até eles. Não é um caminho fácil, mas ele é um caminho que pode ser feito. Tem duas formas de fazer. Tu tirar lá uma planilha de Excel da tua base, pegando os clientes e botando uma coluna ticket médio, frequência de compra, as 3 principais linhas de produto que ele compra. Então não precisa descer no SKU, vai lá no departamento e assim por diante. Se tu pegar uma empresa B2B, é mais fácil ainda de segmentar. Então, eu vou pegar lá os clientes, separar eles por porte, vou analisar eles por segmentos, vou ver quais são os principais impactos que cada segmento tem que aumentam ou reduz a compra, e aí vou fazendo todo um desenho específico disso para poder segmentar esse mercado e saber, o meu cliente B2B, que é do mercado de construção civil, ele tem uma janela de 90 dias, ele quer uma entrega muito rápida, ele sempre compra à vista, mas quer desconto. Então, eu criei um público específico, que pode não ser todos da construção civil, mas pode ser um público, 70% dos meus clientes de construção civil são assim. Então, eu vou criar um público e vou trabalhar produtos e ofertas adequadas a ele nesse formato. Então, tu pode fazer nesse Excel ou tu pode contatar a Lemon, né? Que a gente faz automático para você e todo dia a gente atualiza a informação, porque a gente lê a base de comportamento do teu cliente aí 3 anos para trás, entende esses comportamentos e aí começa a gerar insights para frente do que vai acontecer, o que esse cliente vai querer e como que vai funcionar, qual é a melhor relação para ter com ele, né? Então, esses são alguns dos pontos interessantes. Deixa eu só ver uma coisa aqui, tem bastante WhatsApp. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para mim aqui. Deixa eu ver só o pessoal xingando. Não, brincadeira. Tá ok. Tá, beleza. Tá tudo ok. Vamos ver. Tá. Beleza. Pessoal, vamos lá. Vamos dar sequência. Então, vamos falar dos 11 comportamentos, beleza? Então, o que eu estou falando para vocês? É que a gente consegue analisar hoje e dentro dos dados que tu tem dentro do teu negócio, tu consegue extrair informações que vão ajudar o teu negócio a vender muito mais, né? Então, hoje, normalmente, uma taxa de retorno dos nossos clientes, tá? Uma taxa de retorno com campanhas desenhadas baseada no perfil de comportamento, não é para mulheres, no perfil de comportamento. Uma campanha que vai desenhada para isso, ela retorna em torno de 24 a 30 reais para cada real investido. Então, o retorno é muito bom. Isso eu estou falando imediatamente. Então, isso é muito interessante. Vamos lá. Então, os 11 comportamentos. Chega de mistério. Eu vou falar um por um deles e todos vocês que estão aqui me vendo vão receber a apresentação, tá? Para poder entender melhor quais são eles e como é que eles funcionam. Só me dá um minutinho aqui. Beleza, vamos lá. Então, primeiro comportamento que é um comportamento. Alguns são meio padrão, vocês vão dizer assim, mas eu já conheço, legal, mas eu vou entrar em alguns padrão, vou explicar qual é que é o comportamento e o que dá para fazer com ele, tá? Então, qual é o comportamento e o que eu faço com ele? Primeiro, o que a gente chama de campeões e VIP. Quem que é o campeão e VIP? É o cliente que compra com alta frequência, tem um valor significativo, então gasta bastante, né? E compra um mix legal. Esse é um cara para te premiar. Então, o ideal é você premiar esse cara receber prêmios em relação ao produto.
você chamar ele, apresentar novos produtos, conversar, fazer upsell com esse cara, porque esse cara é um cara muito bom e tá lá na tua base, e às vezes a gente deixa esse cara meio esquecido, então ele acaba tendo janelas meio frequentes de compra. Então esse é um cara de você tratar ele bem, tratar ele diferente. O que é legal um cara VIP? Vai fazer um lançamento de uma campanha específica, traz o cara VIP, traz só o VIP, não traz todo mundo, traz o VIP, para ele se sentir VIP de verdade, porque ele não pode ser só VIP do comportamento de compra, ele tem que ser VIP no tratamento dele também. Aí um cliente teu, que é um cliente bom, mas não é VIP, vai dizer, pô, vocês fizeram um lançamento lá no negócio, levou uma galera, nós fizemos para o pessoal VIP, tal. Cara, mas tu vai ser convidado logo. Não, eu quero ser VIP. Vai ser VIP. E aí você trata esse cara para puxar outros caras que são VIP também. Desculpa, pessoal. Clientes que precisam de atenção. Eu estou olhando para o lado aqui porque eu vou lendo aqui, tá? E aí eu vou falando com vocês aqui. Outro comportamento legal é clientes que precisam de atenção. Então, tem alta frequência e gastou muito, né, com você, mas começou a abrir um espaço de compra. Então, assim, tu tem um cliente que compra a cada 60, 90 dias e ele começou a espaçar. 95, 100 dias. Pô, ele comprava a cada 90 dias, agora ele está a cada 100, 120. Começou a espaçar a compra, é o momento de você abrir o olho e cuidar disso. Por quê? Porque esse cara, para ele sair de precisa de atenção para hibernando ou perdendo o cliente, é muito próximo. Então, tem uma frequência legal, gastou bem, mas começou a distanciar as últimas compras dele. Vamos recuperar esse cara. Esse é o momento de enviar SMS, saber o que está acontecendo, por que ele não está lá, papo sincero. Tem um bônus para ti aqui, eu vou te dar R$30 de bônus, R$50 de bônus. Cara, vou levar meu técnico aí na tua empresa para fazer uma análise para ti. Então é o momento de tu resgatar esse cara, porque ele começou a apresentar um comportamento de saída. Eu preciso recuperar ele. Então, o cliente que precisa de atenção é o cara que começou a apresentar um comportamento de saída e eu não posso deixar. Não posso perder a janela dele e preciso recuperar esse cara. Então, esse seria o segundo comportamento. O terceiro comportamento são os clientes fidelizados. Então, ele não é um cliente VIP, então ele não tem lá, ele gasta, mas não é muito frequente, ele responde bem às promoções, mas ele é um cliente fidelizado. Então, ele está sempre comprando ali, não é um ticket muito alto, mas ele sempre compra contigo. Quando aparece promoção, esse cara aparece lá para comprar. Então, esse é o cara para te tratar bem e vender, dar um upsell. Então, oferece produto para ele, oferece um produto de maior valor agregado, faz um upsell com ele, porque tu vai entender as linhas que ele está comprando para te engajar ele. E aí, daqui a pouco, aumentar um pouquinho o ticket dele lá. Se tu é um varejo que lida com crediário e o cara tem um crédito bom, pô, esse cara é um baita potencial. Pô, tu tem um crediário, tu sabe que ele tem um limite legal, ele não está usando o limite dele e ele está engajado, pô, esse é o cara para fazer upsell. A mesma coisa quando eu falo B2B, meus amigos. Pô, eu tenho um cliente lá, está engajado, o mercado dele está quente. Então, eu vou pegar aqui construção civil, que todo mundo é mais genérico. Então, eu vendo para empresas de construção civil. Construção civil está muito quente. O governo lançou pacote de aceleração, construção civil começou a 1.000. Pô, eu tenho que fazer quem são meus potenciais, que eu sei que estão podendo comprar mais e não estão comprando. O que eles não estão comprando? É o momento. Um outro ponto legal, nós temos um cliente nosso no Paraná que vende muito material de construção civil, tinta e essas coisas. E ele disse, eu preciso engajar mais o meu cliente, eu preciso pegar, Cássio, essas construtoras e entender melhor eles. Aí o que a gente fez? A gente fez um trabalho lá para eles, que eles, toda vez que o cara viesse comprar alguma coisa da empresa, baseado numa obra, que o vendedor perguntasse para que obra era, que nome do empreendimento era, e em que fase estava. O que estão fazendo lá? Estão montando estrutura, estão botando a parte elétrica. Por quê? Se o cara está montando a estrutura, eu sei que os próximos 30, 60, 90 dias, esse cara vai precisar de tijolo, cimento, etc, etc e tal. Nós estamos na fase de reboco. Cara, vai vir a tinta daqui uns 100 dias. Então, a gente conseguia antecipar as ofertas. Então, dava uns 90 dias, começava a mandar promoção de tinta para o cara. Estamos com um negócio assim.
E aí isso começou a ter um engajamento muito forte. Até que um cliente veio e perguntou para ele assim, cara, como é que vocês sabem que eu vou pintar o prédio daqui a um mês? Aí o cara, não, porque a gente está acompanhando a obra, a gente está vendo e tal. Bah, que legal, cara, como é que vocês sabem? Então, tu vê, só de desenhar esse comportamento com uma coleta de informação muito simples, que é perguntar para o cara, que momento da obra vocês estão? Qualquer um que vai comprar lá sabe. Tá, mas esse prédio vocês estão fazendo o quê? Porque o cara acha que tu tá interessado no negócio dele. Na verdade, tu tá, mas tu tá coletando um dado muito importante para aumentar a venda dele lá, para aumentar a tua venda lá na ponta, né? O cliente potencial, então é o cliente que comprou recentemente, teve uma ou duas compras, comprou bem, comprou mais de uma vez, mas ainda não engajou. Então esse é o cara de você começar a engajar. Então quais são os programas que eu posso oferecer para ele? Uma bonificação, eu posso oferecer um produto diferente para engajar esse cara? Então o que eu faço para engajar ele? Aqui é o momento de você analisar uma forma de engajar esse cliente. Cliente que precisa de atenção, então esse aí tem alta frequência e gastou muito contigo, mas não está comprando, está abrindo muito tempo. Eu preciso olhar para ele. Opa, começar a mandar mensagem, SMS. Esse cara que começou a abrir uma janela muito grande de compra, parou de comprar de você, eu não recomendo mandar uma promoção para ele. Porque daí, se o cara teve algum problema de atendimento, isso vai aumentar o problema de atendimento dele. Entendeu? Ele não vai gostar, ele vai achar ruim. Porque os caras só pensam em mim como um produto, querem me vender. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai mandar, cara, estamos com saudade de ti. Onde é que tu tá? O que tá fazendo? Bah, eu vi... ficou legal aquela calça que tu comprou. Cara, tu comprou um Samsung e tal, tu gostou do celular, é maravilhoso, né? Que legal. Então, esse é o momento de tu dar uma reaproximada para esse cara lembrar de ti. E aí, se ele tem algum problema, ele vai te falar ali na hora, tá? Se tu quiser mandar uma pesquisinha de NPS para esse cara, conversa com ele antes, cara, eu vou te mandar uma pesquisinha de NPS. E daí ali tu já tira o filtro se ele distanciou porque não tá comprando mesmo, porque se ele te responder que te ama, é porque ele não tá comprando mesmo, e tá bom, vamos controlar ele. Agora, se ele responder que tá ruim, opa, eu tô perdendo esse cara. E aí eu vou tratar esse cara aí para evitar que perder ele. Cliente hibernando, que é o outro comportamento, é o cara que dormiu. Então ele já está há muito tempo sem comprar, parou, saiu de todas as frequências, então é uma hora de eu puxar esse cara de volta. Ele está dormindo, ele já foi, ele não é mais meu cliente, mas é aquele negócio que eu digo para você o seguinte, você não fala com a pessoa há 4 anos. Aí você chega, como é que você se aproxima de uma pessoa que você não fala há 4 anos? Você não vai na casa do cara, bate na porta, e aí, meu amigo, cheguei, aqui o negócio, fazer uma janta hoje contigo e tal. O cara diz, cara, que isso? Porque você não conhece mais ele. Ele é outra pessoa. 2 anos, 1 ano, a pessoa mudou. Ela é outra pessoa. Então, às vezes, a nossa proposta pode ser ruim. A pessoa pode enxergar mal isso. Então, o que a gente recomenda fazer? O cara que está hibernando, você vai trazendo eles aos pouquinhos e tal. Então, você manda uma mensagenzinha, pede para vir na tua loja, falar contigo, tá com saudade, vai ter um coquetel, vem aqui no meu coquetel, faz um coquetel só para essa galera que tá hibernando, cara, queremos falar contigo de novo, volta. E se ele responder, aí eu entro num túnel de engajamento. Vamos engajar esse cara aí. Aí é o momento de engajar. Tá? Então, são detalhezinhos que às vezes a gente não liga. Eu sei que a galera diz assim, eu mando mensagem e vamos lá. Beleza, cara. Só que é o seguinte, primeiro, é um trabalho do cão, tu gerenciar 1 milhão de gente, porque vai ter um monte de gente xingando, um monte de gente querendo comprar. Então vamos direcionar. Então, em vez de ele mandar para 10 mil, manda para 1.000, para aumentar a conversão desses 1.000, fazer um relacionamento legal com esses 1.000. O outro é o cliente perdido, o cara que não compra mais, o cara que foi e tal. Eu preciso reviver o interesse nele. Então, não dá para sofrer muito com esse cara, tá? Esse cara tá perdido. Então, às vezes a gente fica lá se esforçando, cara, se esforce com esse que está hibernando, com o que está com pouco engajamento, com o VIP, se esforce com esse. Esse cara que está perdido, manda uma promoção e tal e vê quantos tu recupera. Pô, tenho 4 mil perdidos aqui, cara, que estão há 3 anos sem comprar. Vamos fazer uma campanha de recuperação. Dá um bônus e vê se esse cara volta.
Esse cara pode estar morando em outra cidade, pode ter um monte de outras coisas. E aí, dali, tu já dá uma limpada na tua base. Um outro cliente, um comportamento que eu acho muito legal é o fã da marca. Tu tem clientes teu lá que de 50 tickets no ano, 25, 30 tickets são de uma marca específica. Isso acontece muito nos eletrônicos, isso acontece muito nas roupas, isso acontece muito em vários segmentos. Então, assim, se o cara ama Samsung e ele compra o celular, o fone, compra tudo da Samsung, você não vai mandar a promoção de iPhone e dizer, cara, é uma ofensa. Não manda. Manda o novo. Diz, cara, tá vindo Samsung novo. É a mesma coisa, a menina compra a marca X de calça ou de vestido e você manda todas as outras coisas. Ah, legal, pode até mandar. Mas, cara, se ela tem 25, 30% dos tickets de uma marca, cara, chama ela para essa marca. Combina com a marca de visitar a fábrica ou de vir um vendedor lá, se tu tem poder, chama o cara da marca, diz, cara, vem aqui mostrar as tendências da marca, que eu vou chamar só os clientes que são fã, e aí, ou chama todo mundo para pôr os fãs na frente, entendeu? O que acontece? Aí tu gera um maior engajamento, porque se ele tem um comportamento de fã de marca, esse cara vai comprar mais dessa marca. Tu faz um upsell legal em cima da marca. Outro, o que a gente chama de early adopter, né? Os caras que adotam as tecnologias antes, né? Então, os early adopters são os caras que compram tudo primeiro. Então, ele gosta de novidade, ele paga para novidade, ele quer coisa diferente, ele não quer coisa que todo mundo tem, ele quer coisa diferente. Então, faz campanha para mostrar antes para ele. Então, ó, semana que vem vai sair uma campanha, uma promoção tal. Se tu é uma indústria e vende algum produto e está fazendo um teste num produto, chama esse cara e diz, olha, nós vamos testar um produto novo, inovador, para empresas tais, para empresas, e traz ele para ver o teste do produto. Porque esse cara vai gostar muito. Como é que tu identifica esse comportamento? Pô, tu lançou um produto, esse cara comprou. Tu lançou outro produto, esse cara comprou na primeira semana, nos primeiros 15 dias. Então, quem tem uma janela muito próxima de compra, de lançamento de produto, são pessoas que gostam de lançamento, gostam de estar na frente. E tu consegue identificar isso só sabendo o dia que tu cadastrou o teu produto lá no teu sistema e quem foram os caras que têm frequência de comprar logo no início. Ponto, tá resolvido. Tu começou a criar um público de early adopters que tu vai poder trabalhar melhor esse produto. Na tecnologia é muito comum isso. Quem trabalha com Windows, plataformas, softwares, então os caras que são heavy users, que eles falam, que usam muitas plataformas, tu pode te cadastrar como early adopter e tu recebe as versões beta do sistema. Então tem gente que ama receber versão beta, trabalhar com versão beta do sistema, porque ele gosta de receber as novidades. E aí esse cara está muito mais engajado em comprar o teu produto e pagar um preço melhor, né, por isso. E a gente tem o senhor e senhora promoção também, né? Que são os bem conhecidos. O que é o senhor e senhora promoção? O cara só compra promoção. Fez promoção, ele tá lá. Ah, lancei o produto, ele não quer nem saber. Ah, o produto, não quero saber. Tem promoção? Tem promoção? O cara só pergunta se tem promoção. Cara, se ele pergunta o tempo todo que só tem promoção, e se tu for lá, os tickets dele lá, 80% do ticket do Cássio é comprar em promoção. Então, por que você fica mandando coisa cara? Pode mandar outras coisas, mas o foco dele tem que ser promoção. Então, no final do mês lá, tá estourando o teu estoque de um produto X. Cara, quem é que tá? Acabou o inverno e falta 2 semanas para acabar o inverno e eu tô atolado de bota aqui. Cara, quem vai comprar bota agora? Os caras da promoção. Faz uma baita promoção. E quem é que são os caras que têm maior quantidade de ticket de promoção e que compram bota aqui da gente? Chama todos esses caras e faz uma campanha para ele. Cássio, olha só, bota tal, na promoção e tal, para ti. Essa promoção não é pública, é uma promoção para você. Tá aqui, esse aqui é o título, vem aqui e troca. Pronto, engajou o cara. Vai trazer o cara. Então, o senhor e sua promoção tem um objetivo também e a gente tem que tratar isso aí. E aí tem um que é o terror tanto do B2B quanto do B2C, que é o comportamento de ex-vendedor. Sabe o que é comportamento de ex-vendedor? Quem é da indústria, do varejo aí, e tem bastante vendedores, os vendedores vão embora e tal, sabe o que eu estou falando. É o vendedor que vai embora e leva os seus clientes. Porque esse cara tinha um approach tão personalizado,
né, com a tua marca, que o cliente se apaixona por ele. E quando ele vai embora, ele vai junto, o cliente vai junto. Se ele trocou de loja, ele leva o cliente junto. Então, o que acontece? Quando tu vê que um vendedor foi embora, tu tem que analisar a carteira dele, quem eram os clientes frequentes dele. Então, tem o João aqui, comprava do Cássio todo mês. O Cássio foi embora, o João parou de comprar. O que eu vou ter que fazer? Eu preciso chamar esse cara de volta e dizer para ele, cara, não é para detonar o Cássio. Vendedor ruim. Não, de jeito nenhum. Nunca façam isso, né? Até porque, se o cara tá indo embora com ele, é porque o vendedor tem muito mais qualidades do que defeito. O que eu tenho que fazer? Eu tenho, na verdade, aqui, chamar ele, mostrar que eu posso dar um treinamento legal para ele, pegar um vendedor meu que também tem o perfil daquele cara, daqui a pouco, o mesmo perfil dele, colar juntos e, cara, esse cliente é para ser teu, dá um atendimento especial, ele saber que vai ter uma carteirinha ali específica de 6, 7, 10, 15 clientes, que ele precisa dar um atendimento especial, né? E isso a gente vê muito erro no B2B, né? O cara tem uma região que ele atendia o representante estava lá há 10 anos atendendo a região e se aposentou ou trocou de empresa. O que os caras fazem? Colocam um novo representante que não tem experiência, que não conhece o mercado, que não conhece nada. Ele contratei um representante, treinei o cara e botei lá. Cara, tu imagina como é que é. Tu tá acostumado com um cara que tu olha para ele e já sabe o que tu quer. E chegar com um cara que tu vai olhar para ele e não sabe nem que produto que vende. Então eu preciso botar lá, pelo menos fazer um processo de transição com um cara das antigas, que conhece muito, que manja do produto, né? Um cara que vá cuidar do cliente lá para manter esse relacionamento. Então, esse comportamento de ex-vendedor é muito importante de identificar na base. Quem são os clientes que estão indo embora por causa do vendedor e fazer um tratamento para eles, para evitar que eles saiam. Esses são os 11 comportamentos, tá, pessoal? Então, vou fazer um resumo do que a gente viu aqui, tá? Eu comecei lá do início entendendo com vocês tudo o que quais são as informações, o que a gente precisa e os resultados que campanhas inteligentes podem gerar. Campanhas inteligentes com comportamento de verdade. Eu dei um exemplo para vocês de 11 comportamentos que eu acho que são os mais legais e os mais fáceis de se iniciar, tá? Você consegue fazer isso na mão, claro, consegue. É trabalhoso, muito trabalhoso, mas dá para fazer, porque você tem os dados aí. Se você quiser fazer de forma mais inteligente, mais rápida, lembre da gente. A gente consegue fazer, a gente já tem clientes que tiveram muito sucesso com isso, que funciona muito bem esse produto, que tem um retorno muito bom, que você pode conversar com eles para entender como é que eles estão fazendo. Mas o que é importante? O importante é vocês entenderem que tudo para todos, hoje em dia, mais do que nunca, sempre foi ruim. Mas hoje, principalmente, é uma péssima ideia. Por quê? Porque o cara vai ficar chateado contigo. Então, eu cancelei essa semana duas empresas que não paravam de me mandar promoção de um negócio que eu não queria mais. Então, eu compro uma vez por ano e o cara simplesmente não parava de mandar promoção. Todo dia era uma promoção. Cara, eu não quero, né? Aquele exemplo que eu dei para vocês ali de mandar promoção de vestido aconteceu comigo. Eu comprei uma bolsa e um sapato para minha esposa de Dia das Mães e essa loja não parava de mandar promoção de bolsa e calçado. Então, tu vê como é que ela entendeu. Quer com bolsa e calçado, vou oferecer bolsa e calçado. Não funciona assim, tá? Então, temos que ter esse cuidado. Então, a gente vai buscar lá desde o início, trabalhar esse dado, fazer essa correlação de dados e dividir os comportamentos. É muito importante a visão humana de vocês que conhecem o negócio em cima dos dados para entender se existem outros comportamentos importantes que não foram identificados, que podem ser identificados. Então, tu pode ter um comportamento de clientes que compram na segunda-feira quando chove. É possível. Se você tem esse comportamento, você vai tratar especificamente isso. Então, essa é a ideia e é por isso que a gestão de comportamento está funcionando tanto, que analisar comportamento está trazendo tanto resultado para as empresas. Então, eu quero agradecer a todos que participaram aqui. Peço desculpas pelo inconveniente de nós não ter isso aí, mas nós vamos arrumar para o próximo.
peço que vocês comentem, pode ser lá no nosso Instagram, pode ser no nosso LinkedIn, se vocês gostaram do evento e querem outros desse tipo. Nós temos muito conteúdo de análise de comportamento, de análise de dados, de análise de clientes, comportamentos de empresa, que a gente pode disponibilizar para vocês, para ajudar vocês a vender mais, que esse é o nosso grande objetivo, ajudar vocês a venderem mais. Então, a gente tem muito desse conteúdo e eu fico à disposição para vocês contatarem. Eu mandei e-mail para todo mundo, tá? Vocês têm lá o meu e-mail. Isso aqui vai ficar gravado. Eu vou mandar o link para vocês que vocês possam acessar depois. E vamos mandar amanhã todo o material que, infelizmente, eu não pude apresentar, que está muito bonito, está muito legal, com todos os comportamentos para vocês. Tá bom, pessoal? Agradeço muito a vocês. Desejo a todo mundo aí uma excelente noite e até o próximo evento. Um grande abraço.